Bom, pessoal, então aquele vídeo meu de organizando o quarto, o pessoal gostou bastante, né? Eu tive mais visualizações do que o normal, então hoje eu vim organizar a minha cozinha com vocês, tá? Como vocês podem ver, tá bem bagunçada, porque aqui onde eu moro, de noite tá acabando a água. E não tem como lavar a louça sem água, né? Até tem, se eu tivesse uns balde grande pra poder colocar água e lavar, mas, né, o trabalho é o dobro. Então, eu tenho que estar deixando. Às vezes dá tempo de eu lavar, né? Às vezes não, mas, enfim, ontem foi um dia que eu não consegui lavar, tá? Mas é isso, né? O que importa é que eu tô organizando hoje. E aí eu não organizei mais cedo, que eu tive que ir no mercado. Tive que ir no mercado, né? Então deu pra organizar. Mas, vamos lá. Até que não tem muita louça, né? Tem mais aqui no fogão, ó. Vou limpar o meu fogão também com vocês. Né? E é isso. E aí a gente vai conversando um pouco de algumas coisas que aconteceram no ano passado e eu fiquei bem chateada. E aí eu não sei se foi muito, sabe? Como é que eu posso dizer? Eu não sei se eu deveria ter ficado tão chateada, mas vocês vão entender o tipo de comentário que eu recebi ano passado. E aí, se vocês se identificarem comigo, coloquem aí nos comentários. Outra coisa também que eu quero falar para as mulheres que são mães, né? De crianças pequenas. Queria dizer para vocês que vocês não precisam ir em casa de parente, levar o filho de vocês para os parentes ver. Tá, isso daí é uma coisa assim que eu aprendi da pior forma, né, possível. Mas aprendi com o meu erro, não vou cometer mais isso. Isso também se encaixa nos motivos por que eu não vou em festa de família, por que eu não gosto de ir pra festa de outras pessoas, sabe, em geral. É lógico que nem todas as pessoas vão ter o mesmo pensamento e os mesmos... as mesmas falas que essas pessoas tiveram, mas assim, eu prefiro evitar, né? Enfim, o meu filho nasceu ano passado, né? Ano passado, agora, peraí, eu me embanei. Meu filho ele nasceu em 2024, né? E nisso, alguns parentes, né? Falaram assim, ai, a gente quer muito ver. Traz aqui seu filho pra gente ver, né? Certos parentes aí que prefiro nem citar nomes, não, tá? E aí eu muito relutante, sabe? Falei assim, ai, sabe, poxa. Né? Minha mãe falou assim, ah, vai, Thalia, né? Uma vez só. Aí eu peguei e falei, ai, tá bom, vou ir, né? Aí peguei e fui na casa dessa tal pessoa, né? Chegando lá, eu já fiquei recebendo um tipo de comentário, porque assim, a minha filha, ela é bem agitada, é uma criança bem, acho que não sei se é hiperativa, ah, bom, não sei. Era dia de festa, então assim, ela tava correndo, sabe, ela tava bem feliz, né? Criança normal, gente, criança quando vai em festa, criança corre, brinca, pula, sabe? Não sei, né? Eu acho que quiseram dizer outra coisa, que minha filha não tinha educação, e aí preferiram falar outra coisa, sabe? Aí, tipo, uma pessoa pegou e falou assim pra mim, nossa, ela tem algum problema? Nossa, por que ela é assim? Sabe? Aí eu já fiquei na minha, né? Ela não tem problema, ela já passou no hospital, tudo, psicólogo, tudo, e ela é uma criança normal, ela é uma criança bem agitada. Mas ela não tem nada. Nossa, tem certeza? Porque tal pessoa me falava que ela não falava, que ela tal, sabe? Ficou falando que uma tal pessoa falou pra ela que minha filha não comia, que minha filha não falava, sabe? E aí eles lá, né, o pessoal dessa família, acho que deduziram que minha filha tinha problema, né? Sendo que não, minha filha realmente só foi uma criança com bastante atraso na fala, né? E era só isso, né?
Aí eu fiquei na minha. Beleza. Aí passou um tempo. Aí de novo. Aí tal parente quer ver o Cristo. Aí eu, ai meu Deus, tá bom, né? Já tá meio assim por conta disso. Aí eu falei, bom, vou ir, né? Vou ir porque eu já fui no tal parente aqui, então vou ter que ir, né? Ver esse outro tal parente aí. Peguei e fui. Aí chegando lá, né? Já fui um papo desse, nossa, mas ele não parece nada, pai dele, né? E não sei o que, e eu só quero, sabe o que? Aí teve um certo momento, né? Que estávamos lá, num local lá da casa dessa pessoa, e a pessoa olhou pra mim e falou assim, nossa, como é que Deus faz uma pessoa do cabelo duro? Gente, aquilo ali me pegou, sabe? Eu fiquei bem arrasada com esse tipo de comentário que eu ouvi, né? Mas enfim, fiquei na minha. Aí eu peguei e falei pro pai dos meus filhos, falei assim, olha, os meus filhos não vai mais, sabe, pra esses seus parentes aí. Não vai, não quer que mande foto dos meus filhos. Até porque eu sou uma pessoa que eu não coloco foto dos meus filhos em Facebook. Não põe foto dos meus filhos no Instagram. Não põe foto dos meus filhos em lugar nenhum. Então assim, eu fiquei bem chateada porque assim, eu não vou na casa de ninguém e fico falando do cabelo da pessoa. E gente, ó, esse não foi nem o pior comentário, tá? Eu não fico falando do cabelo das pessoas. Eu não fico falando que os filhos das pessoas têm problema, sabe? Eu não vou na casa de ninguém pra ficar falando isso. E aí eu tonta fui, né? Aquela graça de, ai, porque é família, porque você tem que levar pra ver parente. Mulheres que são mães. Gente, isso é o pensamento mais, assim, antiquado que existe. Você não precisa sair levando seu filho na casa de parente, pros outros ver seu filho. Entendeu? Porque vão falar mal. Não adianta, vão falar mal. Sabe? Ou vão falar que seu bebê é feio, ou vão falar que seu bebê não é filho do seu marido. Vão falar que seu bebê tem problema. É só esse tipo de comentário que os parentes querem ficar falando. Entendeu? Aí, enfim. Passou um pouco o tempo, né? Aí, de novo, eu peguei e fui em mais uma outra festa aí, né? Da família. Aí, eu fiquei sabendo que falaram assim, nossa, ela tá tão gordinha, né? Eu sei, gente, que eu tô gorda, sabe? Eu já sei disso. Eu não preciso que ninguém fique afirmando isso, falando isso pra mim, sabe? Olha, é muito chato isso. Então, assim, eu recebi esses 3 tipos de comentário ano passado. E aí teve um que foi o pior, né? Que eu fiquei sabendo, que falaram que o meu filho não era filho do pai dele. E realmente, gente, o meu filho, ele é ruivo. Tem gente ainda que fala que ele não é ruivo, que ele é loiro. Então, assim, o pai dele tem o cabelo castanho, não tem nada a ver com ele, sabe? Mas eu não sou esse tipo de mulher que faria uma coisa dessa. Essas pessoas, gente, elas têm uma visão de certas pessoas, e aí eles acham que, sei lá, sabe? Eu fiz a mesma coisa, não sei, entendeu? Mas aí ficou esse tipo de comentário escroto aí no ar que o meu filho não era filho do pai dele, sabe? Então é muito chato isso. Quando alguém vir assim falar pra você, ai, fulano, vai lá visitar tal parente que quer muito ver seu filho. Não é pra ver seu filho. Não é. É só pra falar mal. Entendeu? Só pra falar mal. Então assim, são pessoas que eu prefiro me distanciar. Entendeu? Eu prefiro me distanciar, eu prefiro ficar na minha casa, sabe? Meu conforto. O meu pai, minha mãe, meus irmãos, entendeu? E os meus primos, assim. Eu tenho uns primos meus que são bem queridos, né? E então, é só esse tipo de pessoa, assim, que eu quero perto dos meus filhos. Pessoas que realmente se importam com meus filhos. E eu não tô nem falando em questão de, tipo assim, dar dinheiro pra mim ou dar coisa pros meus filhos. Não tô falando nem disso. Tô falando de pessoas que realmente se importam com meus filhos, sabe? Pergunta como meus filhos tá, entendeu? E assim, gente, a família do pai dos meus filhos não tá nem com os meus filhos, né? E sabe, meus filhos mesmo é só meu pai, minha mãe, meus primos e uns 2 tios meus. E assim, ligam realmente pros meus filhos, sabe? Mas de resto, eu falo dos meus filhos. A nossa família é essa aqui.
E essas outras famílias aí que vocês vê aí, eu falo pra mim, né? Essa outra família que você vê aí não é sua família, não é nada seu. Não é nada seu. Sua família é eu, seu pai, sua avó, seus tios aqui que tá sempre com você e seus primos. Acabou. E, gente, eu não tô nem aí. Entendeu? Eu não tô nem aí. Vou começar a ser assim. Já falei pro pai dos meus filhos, assim, olha aqui, ó. Ninguém mais vai ver meus filhos. Não vou fazer questão nenhuma de levar. Porque parente tal quer ver, vai ficar querendo. Vai ficar querendo. Ainda depois disso tudo, esses comentários ridículos, escrotinhos que eu tive que ouvir, né? Ainda fala assim pra mim, você não pode ligar. Não pode ligar pra esse comentário, dá licença. Eu não posso até, eu posso até não ligar, mas eu visitar de novo, né? Porque aí eu recebi um convite, falaram pra vocês ir lá, lá passar ano novo, Natal, sei lá. Eu falei, eu ir lá fazer o quê? Falarem mal do meu filho, falar que eu tô gorda, que meu cabelo é duro, minha filha tem problema. Não vou nada. Vou ficar aqui mesmo na minha casa aqui com meus pais. Aí falei pro pai dos meus filhos, vai lá você com a sua família. Mas meus filhos não vai. Nunca mais. Vocês acham que eu tô errada, gente? Ou vocês acham que eu devia deixar meus filhos ficar perto desse pessoal, né? Que tem esse tipo de pensamento, sabe? E é uma falsidade, porque assim, sabe? A gente chega lá, trata bem, não sei o quê, sabe? E aí eu, inocente, né, também, acredito, né? Que não realmente querem estar lá pra ver meus filhos e eu, tá nada. Querem ver se eu tô gorda, querem ver se meu cabelo tá duro, se meu cabelo tá liso, entendeu? Eu acho engraçado que deve ter sido mulher, a gente falou isso. Sinceramente, porque homem não é de fazer esse tipo de comentário, entendeu? Tem alguns homens hoje em dia, né, que são aqueles homens engomadinhos, que malha tudo, que gostam de falar de corpo de mulher, mas assim, enquanto a mulher tava falando isso, os homens estavam olhando, né? Então, assim, né? O que a gente vê, né? Entende? A gente vê o olhar dos homens. Então, né? É complicado. Enquanto a mulher tá lá falando mal de mim, o homem tá olhando. E olha que eu não sou nenhuma Gisele Pitt lá, entendeu? Gente, qualquer dia eu vou gravar um vídeo de areia nessas panelas. É que hoje não vai dar. Porque eu tô com tempo curto, mas eu vou ver se eu posto ainda essa semana o jeito que eu areio as panelas. Eu vou ter que fazer arroz, porque esse arroz aqui tá meio duro, então nem vou comer. Enfim, né? É muito triste, né? Olha, gente, eu recebi esse tipo de comentário das minhas avós, sabe? Minhas avós eles falam, você tá, né, gordinha, né, não sei o quê. Mas assim, eu sei que os comentários das minhas avós era pro meu bem, né? Na época eu não gostava, eu brigava com as minhas avós, pra vocês terem uma ideia, né? Eu brigava com as minhas avós que me criou. E eu ainda tô sendo muito paciente de eu não ir na casa dessas pessoas falar umas verdades pra essas pessoas, né? Tô sendo uma pessoa bem paciente, bem tranquila. Porque se fosse uma Thalia de uns 3 anos atrás, meu pai do céu, uns 3 anos não, uns 6 anos atrás, nossa, eu não queria nem ser essas pessoas, porque eu ia fazer um barraco lascado, sabe? Porque eu não acho legal isso, né? Como eu falei, ó, eu fico dentro da minha casa, eu não saio pra lugar nenhum, né? E aí, assim, eu não vou ficar indo na casa dos outros pra ficar falando, nossa, como tá o fulano engordou, né? Nossa, tá gordinha, né? E o cabelo? Nossa, que cabelo duro. Ai, gente, é tão feio isso. Tão feio, sabe? Mas é isso, né? Esse ano, minhas metas são focar nos meus filhos, mais ainda, né? E isso aí eu digo em questão de eu começar a ganhar mais o meu dinheirinho do Mercado Livre, das minhas vendas de topo de boas nas coisas, para poder sair com meus filhos, sabe? Sair eu e meus filhos para lugares diferentes, não ficar indo para casa de parente, porque, gente, é o pior ninho de cobra que existe no mundo, é casa de parente. Acreditem se quiser, viu? Não existe coisa pior. Vocês pensam que eu reclamo de hoje em dia? Isso é coisa velha minha. Quando eu era criança também, minha mãe ia nas festas, tudo. Eu nunca gostei de ir nessas festas de famílias.
minha mãe sempre me forçava aí, né? Porque criança tem que obedecer os pais. Aí eu ia, mas nunca gostei. Nunca gostei, gente, porque sempre dava rolo. Sempre dava rolo, entendeu? Uma vez também deu um rolo de sair, que a mulher pegou e foi falar que meu cabelo era duro. Aí eu, que não era nenhuma boca, só peguei e falei pro meu pai. Nossa, deu um rolo no meio da festa. Uma confusão. Minha avó ficou nervosa comigo. Entendeu? Minha avó falou, por que você falou isso? Né? Sendo que seu cabelo é assim mesmo. Aí eu peguei e falei, nossa, vó, a senhora tá falando assim de mim. Gente, eu brigava com as minhas avós, pra vocês terem ideia. Né? Brigava com elas, porque elas ficavam do lado do povo que, né? Tinha ficado do lado das netas, né? Mas enfim. Então, acho que a gente tá vendo um século assim que a gente tem liberdade de expressão para muitas coisas, né? Algumas coisas ainda exageradas, né? Mas tipo, essas questões assim de... porque antigamente que era assim, né? Nascia um bebê, aí vinha aquele monte de parente na casa da mulher grávida, a mulher recém-parida, né? Vinha aquele monte de gente, minha mãe falava, nossa senhora, que ia tanta gente lá na casa dela visitar a gente, né? E, gente, é um período muito complicado da nossa vida. A mulher tá cansada, debilitada, né? E aí, quando eu tive minha primeira filha, eu falei, quero ninguém aqui não, mãe, já avisa, entendeu? Não quero ninguém aqui e tal. E aí nem precisou, porque minha filha nasceu na pandemia. Então acabou que todo mundo ficou com medo, estuprado nas casas e ninguém veio me visitar. Ai, graças a Deus. Só veio as pessoas mais chegadas, né? Minhas avós, né? A Deusa, que é uma colega muito querida da gente, de infância. Então, eu fiz questão dela vir, sabe? Falei, não, você tem que vir sim, né? Ver a minha filha, né? Porque você, entendeu? Praticamente uma mãe, né? Mas aí... Gente, eu vi os ovos e eu deixei ontem fora. Será que estragou? Vou deixar aqui no canto. Tirar a mistura do congelador. Que é o cérebro ali. O inteligente deixou o negócio fora. Agora eu não sei se estragou. De judiação. Jogar fora. Pois é, gente. Olha o tanto de louça. Vai aparecer, vai aparecer. Meu Deus. Então, por esse ano, eu tive muitas metas ano passado, né? Deixa eu estar gravando. As metas pro ano de 2025 eu não consegui cumprir nem metade, né? Mas também eram metas assim, fora um pouco da minha realidade, sabe? Tirar a carta, fazer faculdade, né? Sendo que faculdade é uma coisa que eu nem tenho certeza se eu vou querer seguir. Porque a faculdade é assim, 4, 5 anos da sua vida, sabe? E tem que ser uma coisa que você queira muito fazer. E aí meus pais esses dias veio conversar comigo, o que você quer fazer? Você não quer fazer uma faculdade, né? A gente ajudou você a pagar. Aí eu peguei e falei, olha, pai, mãe, eu não sei, entendeu? Sei lá, tenho medo de investir numa faculdade e não consegui ir pra frente, sabe? Minha mãe queria que eu fizesse enfermagem, né? Mas assim, gente, eu não tenho muito jeito, assim, pra lidar com as pessoas, sabe? Eu sou um pouco apavorada, então, sabe, na hora que acontece essas coisas, assim, como é que eu ia lidar na situação? Então, acho que pra mim não daria certo. Eu tentei farmácia, era uma área que eu realmente gostava, né? Porque mexia com medicações, tudo, e eu queria muito, quando eu fiz o técnico de farmácia, né? Eu tinha que sair, né? Mas quando eu iniciei, meus planos eram de entrar no técnico de farmácia e entrar na fábrica da NITS, né? Da Drogazil ou da Neoquímica. Eu queria entrar numa fábrica assim que, sabe, tivesse na parte de cosméticos. Era isso que eu queria. Mas aí, como na época a minha avó
tava doente, né? Minha mãe tava aguentando muita pressão em casa, quando eu saí, né? Pra ajudar a cuidar da minha avó. E eu falei, depois eu concluo esse curso, né? Depois eu cheguei a trabalhar numa farmácia também. Gostei muito da rotina, né? Porém era um horário puxado, né? E eu, mãe de 2 crianças, aí eu fiquei com medo. E não foi medo, na verdade, que eu fiquei. Eu fiquei preocupada, sabe? Por mais que estavam aqui com a minha mãe e uma tava na escola, gente. Meus filhos, eles são as crianças complicadas. Sabe? Os 2 convulsionaram. Um filho meu tem problema de G6PD, né? Glicose 6. Eu sempre falo isso aqui no canal, tá? Mas ele é uma criança que tem que tomar cuidado com tudo, sabe? E aí meus pais, eles não estão acostumados com isso, tadinho. Eles sempre perguntam, quando eles vão dar alguma coisinha, ele pode comer isso? Ele pode comer? E aí teve um dia que ele tava com a minha mãe, e aí eu cheguei bem na hora, né? Aí minha mãe, eu vou dar um pedacinho de pão com manteiga pra ele. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, não. Não dá manteiga, porque manteiga tem um conservante que ele não pode, né? E aí também, logo depois que eu saí desse serviço, na outra semana, né? Uma semana depois de eu ter saído, meu filho convulsionou bem no horário que eu estaria no serviço. E geralmente meu filho, quando ele dormia, né? A minha mãe deixava ele aqui e ficava olhando ele daqui da janela, né? E aí, assim, a sorte é que eu tava aqui. No dia eu consegui socorrer ele, né? Mas, assim, sabe, é complicado. Então, minha mãe até brinca com as pessoas. Ela fala assim, esse filho da Thalia tu tem problema. Coitado, e realmente, né? Mas é isso, né, pessoal? Por esse ano aí eu desejo que todos nós conseguimos bater as nossas metas, né? Eu quero muito que a minha lojinha vá pra frente, pra eu poder ter meu próprio dinheiro, começar o meu curso, né? Porque eu escolhi um curso e eu não vou deixar meu pai e minha mãe pagar, né? Eles falaram que ia me ajudar a pagar, mas eu não acho justo. Eu, depois de velha, né? Quase 30 anos nas costas, meus pais têm que ficar pagando o curso pra mim, né? Então, eu quero muito ganhar dinheiro aí com o meu trabalhinho para poder pagar meu curso e assim futuramente eu conseguir um emprego num lugar bacana, né? Eu escolhi design gráfico, né? Que é uma área assim que tem bastante a ver comigo, né? Em questão de desenhos, que eu gosto muito de desenhos. Eu até pensei em criar um desenho animado, né? Mas aí tem que saber mexer com essas coisas de programa, tudo. E o design gráfico é uma porta de entrada, né? Pra isso. Então, foi esse curso que eu escolhi, né? E é isso, né? Bola pra frente. Esse ano eu tenho fé que eu vou conseguir realizar os meus sonhos pequenos, porém, vou realizar. Um deles também é terminar a minha casa, né? Porque minha casa é bem pequena. E os meus filhos estão crescendo e... Opa! Os meus filhos estão crescendo e minha casa vai ficando pequena, sabe? Pequena mesmo. Quando a gente era pequena, a gente morou em muitas casas de 2 cômodos e é muito ruim, sabe? Você ter que dormir no mesmo quarto de sua mãe e seu pai é bem constrangedor, sabe? Eu não quero que meus filhos passem por isso, né? Então, como eu sei que agora, nesse momento, eu não vou ter condição de comprar uma casa, eu vou tentar construir essa daqui, um quartinho, né? A mais pra ver se meus filhos têm o cantinho deles, né? Por enquanto eles são pequenininhos, eles não ligam pra isso. Mas eu sei que daqui uns anos, né? Quando eles começarem a crescer aí, a história já muda.
Já limpei a torre de Babel. Limpei o fogão, ó, tá esquentando ali. Limpei o chão. Tá vendo? Ó, tá tudo limpinho. E aí, gente, deixa eu aparecer. Porque já o meu filho pequeno acorda ali, né? E ele vai querer comer. Então eu vou fazer brócolis pra minha filha, que ela adora, e um purezinho de batata. Eu passo uma aguinha, né, pra lavar as batatas. Brócolis eu só gosto de fazer assim, no vapor. Eu comprei esse negócio na Shopee, que é um cestinho. E o fogo ali, ó. Minha mão. Ai, dor na mão. Ó, gente, tem que tentar mexer aqui pra não cair. Eu já vou aproveitando umas tiras seco e vou enfriando. Essas eu gosto de pôr dentro do fogo. Sabe, porque isso faz as coisas correndo. Aí eu saio caindo tudo, derrubando tudo. Aí eu vou fazer um arroz, brócolis, um purê de batata. E eu tô esperando esse franguinho descongelar, que aí aqui eu separo para meus filhos. E o restante eu faço um estrogonofe. E é isso, gente. Se der tempo, eu mostro aqui a comida feita pra vocês, tá? Não prometo nada, né? Mas é isso. Tem que descascar esse mamão também. Deixa eu deixar aqui só. Aqui eu tô com medo do celular descarregar. Eu comprei esses potes também na Shopee. É muito bom pra guardar comida. Eu tô percebendo que eu tô muito ofegante ultimamente. Não sei porquê. Dou uma lavada aqui na casca. Então, um pouquinho de detergente, só um pouquinho. Só pra tirar mesmo alguma bactéria, né? Cai, não cai não. Por favor. Ah,
pia eu não terminei de limpar ainda, porque como eu vou fazer comida, então eu gosto de fazer comida logo. E hoje como é cedo, eu tô falando tudo cedo, vai dar tempo de eu limpar a comida, tá? Limpar a comida, limpar a pia. Então eu corto mamão. Esse mamão aqui eu gosto de deixar cortado já, porque o meu filho come, né? Então, deixo sempre cortadinho pra ele. Potinho, né? Joguei as tampas aí, mas não pode. Esse é o mamão papai, né? Não, Formosa. Ai, gente, agora me confundi. Eu acho que é o Formosa. É o Formosa. E ele, tadinho, é bem ressecado, então tem que comer isso aqui sempre, né? Ele acabou de acordar. Quando ele acorda, ele toca essa campainha. Gente, vou ter que encerrar o vídeo por aqui. Que agora ele acordou. Agora só Jesus segura esse foguetinho. Ó, gente, eu acabei de limpar o fogão e já deu uma sujada, né? Enfim, aqui tá o arroz, purezinho, o brócolis e o estrogonofe. E o feijão, geralmente, eu deixo naqueles potinhos pequenininhos, né? E aí depois eu só ou coloco ele embaixo, né? Que eu gosto de comer por baixo, o arroz por cima, né? Por baixo do arroz. Então, dependendo se o arroz estiver quente, eu nem esquento, tá bom? Olha o fogãozinho que eu limpei, ó. Sujou um pouquinho, mas não tem problema. Essa loucinha eu já vou guardar. E como eu falei pra vocês, de noite não tem água, então acaba que, né, fica a loucinha na pia. Esse lixinho aqui eu já vou tirar, né? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aqui embaixo, né, nos comentários. E é isso, pessoal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!